Comecei. Bem, bom dia, sejam bem-vindos. E aqui nós vamos continuar a nossa discussão do segundo caso clínico aqui do nosso módulo, e estávamos nesse ponto aqui, pelo que a gente pode acompanhar aqui no slide, nós tínhamos entrado nessa fase aqui de elucidação de terminologias. Então, tínhamos começado com marcha escarvante, não. Tínhamos começado com a nasarca, foi ou não? Deixa eu ver, eu vou olhar aqui nas minhas anotações. Deixa eu ver aqui. Alopécia, sim, muito bem. Tínhamos começado com a alopécia. Obrigada, Zuriel. Então, falamos sobre a alopécia, então não vou precisar aqui. Depois vocês vão me lembrando, né? Porque eu fiz anotações para depois a gente ter uma sequência, né? E lembrar depois dos termos que foram colocados como termos desconhecidos, ou termos em relação aos quais vocês não tinham os conceitos ou a definição. Então, falamos sobre alopécia. Alguém poderia aqui, para as pessoas que faltaram na última aula, alguém poderia repetir de forma sintética o que falamos sobre alopécia? Hã? Bom dia, professora Fagner. Bom dia, Fagner. Então, você pode fazer uma pequena síntese do que falamos sobre a alopécia? Pelo que a senhora falou, no caso, a alopecia tanto acomete o masculino como o feminino. No caso da alopecia masculina, é uma alopecia mais evidente. Aí tem pessoas que acreditam que mulher não tem alopecia, mas aí a senhora chamou a atenção que existe sim mulheres com alopecia, existe o tipo de alopecia androgenética e o tipo de alopecia areata, e tem também a alopecia difusa. Sim. Porque a senhora me passou em sala de aula. Sim, sim. Então, alopécia ou calvície, calvície é um termo mais coloquial, né? Não é um termo técnico, assim, dos livros, se usa mais alopécia. Então, a rarefação, né? A redução da densidade capilar, ou mesmo a ausência total. Então, os fios capilares eles se tornam menos numerosos pela queda. Agora, essa queda ela pode ser transitória ou definitiva. Então, sendo definitiva, vai acabar com em um estado de ausência, né, de cabelos. Ou dos pelos também. Quando há ausência de cabelos e pelos, então se chama alopécia universal. Então, como eu disse na nossa reunião passada, pode ocorrer de forma focal ou difusa, né, com rarefação difusa dos pelos no couro cabeludo. Tá? Então, pode acontecer em homens e mulheres. Tá? Então, quando há queda de cabelos, então já se chama de alopécia, porque, sendo transitória, não vai haver aquela redução importante da densidade capilar, nem difusa, nem focal. Mas sendo uma alopécia que ela seja permanente, então vai terminar com um quadro, né, de uma redução importante da densidade capilar e com digamos, a ausência completa de cabelos. E a gente falou também, né, do eflúvio telógeno, que é o número de fios de cabelo que cai aproximadamente por dia, né? Então, mais ou menos 100 a 200 fios caem normalmente por dia, é o que se chama de eflúvio telógeno. Mas já tínhamos falado, só foi para fazer uma retrospectiva. E tínhamos passado para a terminologia marcha escarvante.
Foi que eu disse que vocês pesquisassem. Eu, mais ou menos, tentei reproduzir essa marcha escarvante, eu não sei se eu consegui, mas, assim, para dar uma ideia de como ocorre essa marcha, que é uma marcha patológica. Não é normal essa marcha. Mas deixa eu ver. Então, olá, Mayra. A gente estava só revisando o que vimos no nosso encontro passado e íamos terminar de comentar, a marcha escarvante, que eu pedi, Bom dia, professora. Oi? Oi? Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Juliana. Então, eu disse mais ou menos as características dessa marcha patológica e, bom dia, Mayra, dessa marcha patológica, e aí eu coloquei para vocês pesquisarem por que acontece essa marcha, ou seja, o mecanismo, a fisiopatologia, o mecanismo de produção dessa marcha e que causas poderiam levar a essa marcha patológica. Vocês pesquisaram? Professora, eu pesquisei algumas causas possíveis, aí eu encontrei a paralisia cerebral, lesão medular, doença de Parkinson, esclerose múltipla e lesão no cerebelo. A escarvante, propriamente dita, vamos lembrar como é a marcha escarvante. Né? Como é a marcha escarvante? A marcha escarvante... Professora, Oi? eu tinha pesquisado também e tinha visto a relação com o nervo fibular comum, com aquela doença aguda. Exatamente. Então, Zuriel, veja, a marcha escarvante, ela tem um mecanismo periférico. Então, quando a gente fala em Parkinson, não é, e paralisia cerebral, a gente tem causas de natureza central, né, considerando anatomicamente e fisiologicamente o sistema nervoso central. A marcha escarvante, ela se associa a uma alteração periférica, né? Então, vamos revisar, né? Então, o paciente tem um vídeo, né, que eu mostrei, esse vídeo não está uma marcha escarvante discreta, mas no vídeo, não é, a paciente caminhava levantando assim excessivamente a perna, não é? Por quê? Porque ela apresentava o pé caído, né? Por causa justamente da disfunção, né, dos músculos que causam a dorsiflexão do pé, né? Então, para andar cada passo, então o pé, ele, a parte do antepé, ele se eleva um pouquinho, inervado pelo nervo fibular, que foi lembrado agora. Então, a musculatura que causa a dorsiflexão do pé, ela age, digamos assim, impedindo normalmente que a parte anterior do pé, que é o antepé, toque o chão antes do calcanhar. Então, resulta nessa marcha em que os dedos do pé, o antepé, eles estão anormalmente inervados pelo nervo fibular, né? Pode ser de um lado ou bilateral. Então, a cada passo, né, o paciente vai, digamos assim, caminhando e ou ele arrasta a ponta dos pés no solo, ou ele, para compensar, ele eleva o joelho, né, na tentativa de não arrastar os pés. Mayra levantou a mão. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Eu também achei que tinha essa lesão fibular, né, no nervo fibular, como a causa mais comum, digamos assim, mas eu também encontrei outras causas, como lesão do corno anterior da medula
É a radiculopatia de L5, lesão no nervo ciático, lesão tendínea do tibial anterior, síndrome compartimental e outras doenças neuromusculares, né? Como... Certo. E é mais ou menos isso. Sim. Então, é uma causa periférica, né? Mesmo na medula, mas no corno anterior da medula vai haver aquela inervação, e essa inervação também pode levar a problemas na extensão do pé, é melhor dizer dorsoflexão, né? Dorsoflexão do pé ou extensão do pé a cada passo. Então, radiculopatias, ou seja, compressão de raízes nervosas, né, que emergem lá da medula espinhal. Então, qualquer compressão também, uma compressão dessas raízes, pode levar a marcha escarvante. Então, as causas são geralmente periféricas. Pode afetar, claro, a medula, que é o sistema nervoso central, mas veja que é a inervação aí dos membros inferiores, né, partindo do corno anterior da medula. Então, deu para vocês entenderem o que é a marcha escarvante e em que situações ela aparece? Certo, pronto. Então, o próximo foi... Vocês lembram aí do próximo termo? Foi alopécia, marcha escarvante e amenorreia, né? Então, o que é a amenorreia que a paciente apresenta? Então, a amenorreia é a ausência de menstruação em mulheres na fase do menacme. Menacme é a fase reprodutiva, né, das mulheres. Menacme vai desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. Então, toda essa fase de ciclos reprodutivos do menacme é uma fase entre o menacme é a fase entre a primeira menstruação e a última. Deu para entender o que é menacme? Agora, o que é a menorreia? Em uma mulher, nessa fase reprodutiva, ou seja, no menacme, ela vai apresentar uma ausência de ciclos menstruais. Então, a ausência de um ciclo menstrual, 2 ou 3, a partir de quanto se diz que a mulher está em amenorreia? Então, geralmente, a partir de 3 meses sem menstruação. Então, o Zuriel perguntou aqui no chat, como diferenciar a amenorreia da menopausa? Bem, na menopausa, quando começa a haver a irregularidade menstrual para ocorrer a parada completa das menstruações, começa com a amenorreia, tá certo? Então, o que é a amenorreia? Eu ia falar do tempo. A amenorreia é quando a falta de menstruação por 3 ciclos consecutivos, ou seja, 3 meses sem menstruação, chamamos de amenorreia. E na menopausa? Na menopausa começa a haver uma amenorreia, mas só se diz que existe a menopausa quando decorre 1 ano de amenorreia. Entendeu, Zuriel? Certo? Então, essa nossa paciente, ela estava com amenorreia, então ela estava sem menstruações há pelo menos 3 meses, certo? Então, também considerar outra coisa, que sem uso de medicação hormonal, porque há medicações hormonais que, digamos, também
causam uma parada, né, do fluxo menstrual. Então, sem uso de medicação, certo? Bom, então isso decorre de alterações diversas no eixo hipotálamo, hipófise, ovário, útero. Então, é nesse eixo aí, tá? Bom, então, qual foi a próxima? Eu vou ter que eu não abri aqui, eu vou ter que verificar. Deixa eu encher aqui. Sim. A Anasarca, né, que é o quadro principal que surgiu aí nessa constelação de sinais e sintomas da paciente, é uma anasarca. Então, o que é anasarca? Anasarca, alguém já ouviu falar de anasarca? Porque anasarca foi uma dúvida que teve, não me lembro quem foi, mas anasarca. Peraí, parece que alguém levantou a mão. Sim, João. João levantou a mão. Oi, Fale, professora. João. Sim, Então, eu pesquisei aqui e a nasarca vai ser justamente o edema que a paciente apresenta por todo o corpo, ocasionado pelo acúmulo de líquido no meio extracelular. certo. Acúmulo de líquido no meio extracelular. Na verdade, extravascular, né? Extracelular também. Então, onde é que está esse líquido? Não está na célula, se bem que a célula pode acabar também sendo comprometida, mas, assim, está em um compartimento que é extravascular e extracelular, então esse líquido está no intestício, não é isso? No tecido intersticial. Então, o que é a nasarca? Para completar o que o João disse, é um acúmulo de líquido no espaço extravascular, né, e também afetando o intestício, geralmente afeta o tecido celular subcutâneo, só que isso a gente chama de edema, né? Edema é a infiltração líquida do tecido celular subcutâneo, do intestício, considerando os órgãos, né? Mas o tecido celular subcutâneo, né? Considerando a pele. Mas anasarca é quando esse edema é generalizado. Então, chegou o Victor. Vou aqui. Olá, Victor. Então, o edema pode ser localizado só nos membros inferiores, só em um determinado local do corpo, mas a anasarca é um edema generalizado. Então, há um acúmulo generalizado, quer dizer, no corpo inteiro, além de generalizado, grave, né, porque afeta além de afetar toda a superfície corporal, também afeta até as cavidades. Então, esse edema generalizado ele pode ocorrer, né, por várias razões. Então, isso vai ficar na fisiopatologia que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Mas só lembrando que, em contraste com o edema periférico, que fica localizado em algumas áreas específicas, a anasarca ela é o edema ou inchaço, né, que é maciço, que é em todo o corpo e não só na superfície do corpo, né, na hipoderme, mas também afetando órgãos, e antes de afetar órgãos, levando a um edema, né, do próprio órgão, como edema pulmonar, por exemplo, afeta aquelas cavidades virtuais. Quais são as cavidades virtuais?
do corpo? Quais são as cavidades virtuais, que são espaços potenciais? Espaço interpleural, Sim, pleural, interperitoneal, peritoneal, o outro eu não sei não. pericárdio. Sim, pericárdio, perfeito. Então, esses são espaços potenciais, ou seja, em algumas situações patológicas, há uma passagem de líquido para esse espaço. Então, a nasarca é o acúmulo generalizado de líquido no espaço intersticial e que afeta não só a superfície do corpo, né? Então, o tecido celular subcutâneo do corpo, mas também as cavidades virtuais, potenciais, que são a cavidade peritoneal, a cavidade pleural e a cavidade pericárdica, certo? Renan perguntou: acumula na parte do pericárdio, pode causar? Sim, pode causar problema cardíaco, sim. Porque o que acontece? Inicialmente há uma pericardite pelo quadro, pela inflamação da própria serosa, e depois começa a haver acúmulo de líquido ali na cavidade. E esse líquido vai aumentando, dependendo se for uma doença grave e progressiva, esse líquido vai se acumulando cada vez mais e vai causar uma restrição dos movimentos cardíacos. Então, vai haver uma restrição do coração, e isso vai levar a uma série de problemas, né, na hemodinâmica, no débito cardíaco, e vai causar também problemas na circulação pulmonar. Tá? Então, um derrame pericárdico vai levar, dependendo do volume, vai levar a alterações até do funcionamento, né, da bomba cardíaca. Tá? Bom, então, alguém queria perguntar algo mais sobre a nasarca? Essa nasarca ela pode variar de paciente para paciente, né? Normalmente, ela fica assim clinicamente aparente quando o acúmulo de líquido aí no intestício excede 2,5 litros, 3 litros, aí é que a nasarca fica aparente. Então, o que caracteriza a nasarca é esse acúmulo bem significativo de líquido, não é, no espaço. Nos espaços, né? A gente não vai falar de espaço, nos espaços intersticiais, né? No terceiro espaço, e isso resulta em edema, ou seja, inchaço, que é perceptível em diversas partes do corpo, incluindo pernas, braços, face, abdômen e outros locais, tá? Então, a nasarca não é uma doença, uma entidade nosológica, uma doença isolada, mas sim é uma manifestação, tá? É uma síndrome, que a síndrome da nasarca, que já é decorrente da síndrome edematosa, a nasarca é o edema generalizado. Então, deixa eu ver aqui. Olá, Luiz. Então, continuando, a nasarca é uma manifestação, é uma condição clínica, né? Faz parte da síndrome edematosa. Eu paro, às vezes, aqui para permitir a entrada. Pronto, então, faz parte da síndrome edematosa, certo? Sistêmica também. Então, devido a várias etiologias subjacentes, as causas podem ser várias, certo? Por isso que eu digo que é uma síndrome, não é uma doença, é uma síndrome, porque ela tem várias etiologias, tá? Bom, aí a fisiopatologia, certo, Luiz? Tá bem. Mas aí, se você cair, você volta, né? Então, veja, a nasarca, que
que é a manifestação central desse quadro, tem uma fisiopatologia. Então, a fisiopatologia nós vamos estudar mais para frente, né? Veja que aqui no nosso roteiro de fases da discussão, nós estamos nessa primeira, elucidação das terminologias, depois nós teremos a tempestade de ideias, a lista de problemas, aí tem o quê? A fisiopatologia. A fisiopatologia, que a gente falou muito rapidamente no primeiro caso. Aqui vamos detalhar um pouco mais. E depois vamos para hipóteses diagnósticas, anatômica, sindrômica e etiológica, e depois diagnóstico diferencial, exames complementares, e daí eu envio o resultado dos exames. Eu lembro que vocês disseram que não entenderam muito bem o resultado dos exames, então, depois eu faço um resumo e envio para vocês de forma que fique mais claro, né? Os resultados e o diagnóstico final daquele paciente do caso 1. Bom, então, não vamos falar agora de causas, porque quando a gente for falar das hipóteses diagnósticas, aí a gente vai falar das etiologias, né? Então, quais foram outras manifestações que vocês não lembraram, ou, quer dizer, que vocês não conheciam ou não lembravam? Então, vou colar aqui, tá certo? Então, a Nazarca foi Ilane, né? O Renan foi a marcha escarvante, não é isso? Pronto. Então, o próximo é quirodáctilo e pododáctilo, né? Que foi o João Pedro que perguntou. Então, os quirodáctilos são os artelhos das mãos, certo? Nós temos 5 quirodáctilos em uma mão e 5 quirodáctilos na outra, certo? Primeiro quirodáctilo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Esquerdo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilos da direita. E temos os pés, os artelhos, chamados de pododáctilos também. Pododáctilos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, nos pés direito e esquerdo, tá? Quirodáctilos e pododáctilos. E aí, depois, a Kênia perguntou sobre o reflexo aquileu. Então, o reflexo aquileu é um reflexo profundo, miotático, e esse reflexo ele é uma das manifestações normais que indica que a motricidade, a sensibilidade estão preservadas. Então, qualquer transtorno que leve à lentificação, né, do impulso nervoso vai comprometer o reflexo, não só o reflexo aquileu, mas o reflexo patelar, o reflexo cutâneo abdominal. O cutâneo abdominal já não é profundo, já não é miotático, né? O cutâneo abdominal ele é superficial. Estamos falando dos reflexos profundos. Então, reflexos profundos, o bicipital, tricipital, o reflexo radial, o reflexo braquial, braquial eu já falei, o reflexo patelar, né, que é o mais conhecido, e o reflexo aquileu, que é pesquisado no tendão de Aquiles. Então, colocando-se o pé numa posição, né, na posição anatômica, né, mas de forma que, por exemplo, colocando-se o joelho numa cadeira, né, e o pé ficando livre, com o martelo de reflexos, se percute
tendão aquileu, e a resposta, digamos que aqui a minha mão seja o pé. A resposta será esse movimento do pé, certo? Uma extensão do pé. É a resposta normal. Quando há alguma alteração neurológica, então esse reflexo aquileu ele se torna muito lento ou então ausente. Então, por que se pesquisou o reflexo aquileu e não patelar? Porque o aquileu ele fica comprometido muito mais frequentemente em determinadas situações. Eu não vou falar agora, né, para não ter spoiler, não é? Então, mas aí depois a gente vai ver. Vocês sabiam algo, ou pelo menos quem perguntou foi a Kênia, mas vocês, outros colegas, vocês já tinham ouvido falar no reflexo aquileu? É um reflexo profundo, não é? Miotático. Não, Zuriel não, Maria Eduarda não, então é novidade, né, para vários de vocês. Pronto, então reflexo aquileu, eu poderia aqui, também para ficar mais nítido, compartilhar um vídeo, né? Mas aí levaria tempo e a gente só tem agora 20 minutos praticamente, certo? Então, mas aí vocês podem, num vídeo, olhar, reflexo aquileu, aí vocês vão ver aí de forma mais, visualmente mais clara, certo? Mas entenderam o que é o reflexo aquileu? Entenderam? Sim. Certo, pronto. Então, aqui o Igor falou, perguntou, eu coloquei aqui pares, né? Pares, eu não me lembro o que foi pares. Pares. Eu só anotei pares, aí eu não me lembro o que é que tem aqui na. Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui, falando em pares. Pares. Foi no exame físico, né? Foi no exame físico. O reflexo. Sim, aqui tem reflexos patelares. São os patelares e o aquileu que estão diminuídos simetricamente, ou seja, bilateralmente. E a força muscular reduzida nos membros inferiores, mas de forma assimétrica. O que foi pares que eu coloquei aqui, e que ficou como uma dúvida, mas eu não estou lembrada agora o que foi que eu coloquei como pares. Não me lembro aqui. Certo? Bom, vamos voltar aqui, então. E então, o próximo termo a ser elucidado, né, foi... Bom, o próximo termo a ser elucidado foi níveis pressóricos, né, que foi o Antônio, né, que perguntou. Então, níveis pressóricos aqui é um termo que se refere aos níveis de pressão arterial. Então, por exemplo, 120 por 80 são níveis pressóricos normais. 110 por... Não, 110. 110 por 70 também são normais, mas pode ser já uma pressão baixa em determinados indivíduos, né? Uma pressão arterial de 170 por 110 são níveis pressóricos elevados, né? Então, tem o nível pressórico sistólico, né, que é chamado de máxima, e o nível pressórico diastólico, que é chamado de mínima. São chamados de níveis pressóricos, são os níveis de pressão arterial. Aqui nesse contexto, certo? E Gabriel perguntou sobre ascite. Então, o que é ascite? Eu acho que vocês já podem responder, já que a gente falou em derrames cavitários, não foi? O que é ascite?
Seria o acúmulo de líquido, professora, na cavidade abdominal? Exatamente. Peritoneal, certo? Porque é justamente na cavidade do peritônio, ou seja, naquela cavidade virtual, né? Então, é na cavidade, é líquido na cavidade peritoneal, tá? Bom, então, o abdômen globoso veio em seguida, né? Que o abdômen globoso é aquele abdômen bem redondo, né? Bem redondo, o paciente fica em decúbito dorsal ou decúbito dorsal horizontal é o paciente deitado. E o decúbito, a posição ortostática é o paciente na posição ou sentada ou em pé. Então, nessas duas posições anatômicas, o abdômen ele é arredondado, bem redondo, certo? Redondo, globo, como um globo. Tá? Então, eu até anotei aqui que eu falasse daquela mnemônica dos 5 Fs, né? Geralmente um abdômen bem redondo, redondo, globoso, né? E também é tenso, ele não é muito depressível, né? Um pouco tenso. Esse abdômen globoso, que em inglês se diz que ele é associado aos 5 Fs. Em inglês, né? Em inglês, o fluid, que é fluido, é a ascite, certo? Ascite. Fetus seria gravidez, segundo F. O outro F seria fecal, certo? Fezes. Então, o F de fezes pode ser uma obstrução intestinal com um fecaloma, né? Muito de elevada magnitude, um fecaloma, podem ser fezes, pode ser flatos. Flatos são gases, meteorismo, né? Muitos gases. Então, acúmulo de gases intestinais, que levam também ao abdômen globoso. O outro F é fibroma. Na verdade, significa tumor, certo? Mas aí, para ficar os 5 Fs, falou-se em fibroma, porque antigamente geralmente um tumor abdominal que levava a um abdômen muito globoso era o fibroma ovariano, por isso ficou F de fibroma, mas na verdade se refere a qualquer tumor abdominal. Então, já falei dos 5 Fs, fluid, fezes, fetus, fibroma e flatus. Tá? Então, o abdômen dessa paciente está globoso, pode ser uma dessas causas, certo? Então, a gente vai pensar nisso na próxima fase da nossa discussão, será nas hipóteses diagnósticas etiológicas e o diagnóstico diferencial. Entenderam o que é abdômen globoso? Então, é aquele abdômen que é aumentado no sentido tanto antero-posterior quanto látero-lateral, mas ele é todo redondinho. Em semiologia, vocês vão ver que há vários tipos de abdômen, certo? Pronto, então está ok, então podemos seguir. Então, falei até da regra dos 5 Fs, e aí o Zuriel perguntou sobre hematúria. O que é hematúria? Então, hematúria é a presença de sangue na urina. Então, a hematúria, ela pode se manifestar como uma urina vermelha, de cor vermelha, vermelho vivo, ou pode se manifestar como uma coloração tipo Coca-Cola,
ou seja, uma coloração bem escura, como Coca-Cola mesmo, depende da quantidade de sangue que tem ali sendo expelido na urina. Tá? Então, se for uma pequena quantidade, como a urina é ácida, aí a hemoglobina ela tende a se converter em outro pigmento escuro, a hematina, e aí fica aquela coloração escura. Então, o paciente pode chegar dizendo que está com urina cor de Coca-Cola e é hematúria. E pode chegar, muitas vezes ele chega dizendo que está com a urina como água de carne, né? Aqui alguém já deve ter visto água de carne, que é a lavagem da carne, não é? Para cozimento e tudo mais. Aquela água é vermelha mesmo, certo? Cor de sangue mesmo vivo. Então, hematúria é quando há alguma perda, não é, de hemácias pela urina, e pode ser desde o trato urinário alto, ou seja, rins, ureteres, né, como pode ser de origem baixa, como a bexiga e a própria uretra. Quanto mais baixo na topografia do sistema urinário for a origem desse sangramento, e quanto menor o volume desse sangramento, mais essa urina vai ser escura, ou seja, tipo Coca-Cola. E quanto maior o volume e mais baixo o volume, eu disse o contrário, não foi? Quanto mais baixo a topografia da origem do sangramento e quanto menor o volume desse sangramento, mais escura será a urina, tipo Coca-Cola. E quanto maior o volume e mais... Espera aí. Sim. Repeat, please. Quanto mais baixa a origem do sangramento no trato urinário, maior a probabilidade da urina ser vermelho vivo, certo? Quanto mais alta, é que eu estou distinguindo volume de topografia, para não confundir. Então, quanto mais alta, maior a probabilidade da urina ser do tipo Coca-Cola. Por quê? Porque aí teve todo o trajeto, né, ureteres, até chegar lá na bexiga, e sair por meio da micção na urina, quanto, no caso do sangramento baixo, não há muito tempo, às vezes, né, até que ocorra a micção, e aí a urina ela é mais vermelha. E a quantidade do sangramento, quanto menor a origem a quantidade, o volume do sangramento, mais a tendência de ser Coca-Cola, a cor de Coca-Cola. E quanto maior o volume do sangramento, mais a possibilidade de ser do tipo vermelho vivo, tipo água de carne. Por quê? Porque o volume é mais intenso, né, que acaba não havendo um tempo suficiente para que toda a urina fique vermelho vivo. Vocês entenderam? Ou entenderam? Quem não entendeu, por favor, que aqui eu me confundi um pouco, porque já está na hora. Faltam 45, faltam 5 minutos. Não é possível, mas vamos terminar aqui, certo? Porque só faltam poucos, tá bom? Bom, ok? Bom, então, a Mayra falou diferentes aspectos da cicatrização e Vinícius falou de urina espumosa. É isso que eu estou entendendo aqui. Vamos, já que a gente estava falando de urina, vamos falar da urina espumosa logo. O que é urina espumosa? O próprio nome já está dizendo, né? O paciente tem a micção e aparece espuma na urina, tá? Quando ele coleta em algum recipiente, ou mesmo quando ele tem a sua micção coletada no vaso sanitário, é a urina com espuma, espumosa, né, na sua superfície.
Isso acontece quando há um excesso de proteína na urina. Então, quando há uma perda urinária de proteína, albumina, outras proteínas, mas principalmente a albumina. Essa perda de proteína na urina, em quantidades maciças, faz com que a urina fique bem espumosa, certo? Entenderam, né? É que é bem simples, né? Mas qual é a causa? É a presença de uma quantidade maciça. E o que é uma quantidade maciça de proteína na urina? Acima de 3 gramas por 3 gramas por litro, certo? Bom, o que são as diferentes fases da cicatrização? Alguém aqui lembra ou já viu quais são essas fases da cicatrização? Lembra alguma fase da cicatrização? Não? Professora, a gente viu em físio Sim, justamente eu estou querendo as resgatar fases da conteúdo. coagulação. Hã? A Da gente viu sobre... inflamação, certo. Não, inflamação a gente também, mas eu estou falando Sim. de coagulação sanguínea. Tá, coagulação. Aí Bom, eu imagino que as primeiras fases da tem, cicatrização exato, sejam tem. semelhantes. As primeiras fases, sim, porque a gente tem tanto fenômenos inflamatórios aí ainda, como fenômenos também que fazem parte da coagulação. Por exemplo, todos aqueles fatores, né, como o afluxo de polimorfos nucleares e macrófagos, e tudo isso, né, faz parte da cicatrização. E aí o quê? Tem também deposição de fibrina, é uma fase da cicatrização. Então, quando a gente vai, como é que se diz? Estudar a cicatrização, isso a gente vê, vocês vão ver muito bem, talvez só em cirurgia, não é? Mas já começaram a ver como se diz? Em fisiologia, né? Mas a gente. Pronto. Eu coloquei aqui o Google para ver todas as fases. Tem a inflamatória, que vocês já viram, a inflamação faz parte da cicatrização, né? Porque ali é um mecanismo de defesa, né? Aí tem em patologia, certo, no P3, muito bem. Aí tem a proliferação, né, de células, né? Que é chamado também de granulação, e tem a remodelação e tem a maturação, né? Aí na remodelação você já tem aquela uma fase, né, com fibrose, né? Mas didaticamente são essas as fases, né? Então, quando você tem feridas em diferentes fases de cicatrização, como tem aí no relato de caso, é porque tem algumas são feridas que aparecem, digamos, em várias fases, né, aparecem em tempos diferentes, e aí a cicatrização também vai estar em tempos diferentes. A fase da reparação já acontece ali a presença de tecido fibroso, né, deposição de tecido fibroso. Primeiro a fibrina, né, que quando aparece a fibrina, a gente sabe que está evoluindo bem. Aparece a fibrina. Se houver problemas, né, assim, de infecção, vai haver também outras fases, né, que seria a presença de pus e tudo mais. Mas quando evolui de uma forma menos, né, digamos, com fases sem muita infecção, aí o que acontece? Aí ocorre aquela deposição de tecido fibroso, né, para o fechamento, né? O fechamento da ferida, né, da lesão que houve ali na pele. Estamos falando de pele aqui, certo? Então, aí ocorre a cicatrização, tecido fibroso, né? E antes disso mesmo, aparece uma casca, né, que a gente chama de casca da ferida, mas que não é o termo técnico, mas é a crosta,
certo? Que chamamos de crosta. Aí ali já está havendo uma reparação, não é? Então, só revisando, né? Tem a fase inflamatória, né? Porque aí tem as plaquetas que vão estimular aquela cascata da cicatrização, né? E aí inicia toda digamos assim, como é que se chama? Liberação de fatores de crescimento, né? Que tem aquele fator de crescimento das plaquetas, né, e tudo mais, fator derivado de fibroblastos, porque ali vai haver o quê? Uma presença de tecido fibroso, então precisa haver a liberação daqueles fatores, né? Então, tem a fase inflamatória, aí vai ter o quê? Sinais de inflamação, né, que são o quê? Hiperemia, ou seja, vermelhidão, edema, calor e dor, né? São sinais inflamatórios. Depois, ali o coágulo, né? Que vai se formar por causa das plaquetas, deposição de fibrina, forma colágeno, né? E aí vai ficar o quê? Uma capa, né? De reservatório proteico mesmo, certo? Bom, então, tem todas essas fases aqui que eu vi aqui, é a fase de inflamatória, não é? É a fase de granulação, a fase de reestruturação e a fase de fibrose, de remodelação, certo? E aí se fecha a ferida. Então, diferentes fases é porque a paciente tinha feridas, lesões que apareceram em diferentes momentos e, portanto, estavam em diferentes fases de cicatrização. Bom, e teve o último, que aí nós estamos terminando aqui, que é as insulinas, né? A insulina NPH é a insulina, que eu até já antecipei lá, falando lá na sala, é aquela insulina que tem ela tem uma ação lenta, então ela vai agindo sobre, né, o controle da glicemia de forma lenta, né? NPH é insulina de ação lenta. Mas tem outras insulinas de ação rápida. Então, quando há necessidade de, por exemplo, um quadro, digamos, de descompensação aguda, como a cetoacidose diabética, o coma hiperosmolar, nesses casos, tem que se usar a insulina rápida, que é a insulina de ação rápida, ou a insulina simples, né? Aí, já na manutenção, quando o paciente já saiu da fase aguda e só é a manutenção, o paciente vai usar insulina NPH ou outras insulinas de ação lenta, tá certo? Então, muito bem, aqui terminamos pelo menos a elucidação das terminologias. Então, no nosso próximo encontro, teremos a tempestade de ideias, a lista de problemas e a fisiopatologia, esses três, na próxima reunião, tá bem? Alguma pergunta? Eu vou só ver assim a frequência, tá certo? Tá certo? Deixa eu ver aqui a frequência. Onde é que eu vejo aqui? Aqui, pronto. Então, Antônio, Gabriel, Ilane, João Delgado, João Silva, Juliana, Luiz Araújo, Maria Eduarda, Mayra, Renan, Samuel, Victor, Vinícius, Zuriel, pronto. Então, temos aqui 14, né? 14 ou 13 pessoas. Professora, Oi? eu sou João Silva, é João Vitor, viu? Sim, João Vitor, tá tudo bem. Como eu gravei, depois eu olho João Vitor e eu olho também lá na frequência, certo? Vou colocar a frequência, né? Eu cometi tanta coisa para fazer, eu acabei não registrando a frequência no tempo certo, mas aí agora eu vou passar a registrar. Tá bem, gente? Então, obrigada por aceitarem fazer nossa reunião aqui online, né? Eu viajei no final de semana, então eu sugeri essa forma, né? Que até 20%, né, a gente pode fazer. No caso de módulos, né? Que, de certa forma, são mais flexíveis.
Então, gente, obrigada pela participação. Até a próxima, quando a gente vai para essas outras 3 fases da nossa discussão. Tá bem? Então, boa semana e boa Páscoa para todos e todas. Igualmente, professora. Bom dia a todos.